Olá pessoal, tudo bem? Condomínios e outras paixões. Hoje a gente vai conversar com o Tadeu da Power2Go. Eu arrisco dizer que o assunto do Tadeu é o assunto do momento. Qualquer condomínio que você vai, pelo país inteiro, pelo Brasil inteiro que eu viajo fazendo palestra, visitando as administradoras, os síndicos, é o assunto da vez. E é um assunto tão bom, tão positivo, mas que as pessoas complicam muitas vezes por desconhecimento. Então nós vamos falar sobre carregador para carro elétrico. Esse é o nome técnico? Tem alguns nomes, acho que o carregador para carro elétrico ele é bem adequado, a turma gosta e reconhece. A gente lutou tanto, a introdução para o tema a gente lutou tanto para ter veículos que fossem bons para o meio ambiente, que fosse bom para a cidade, que fizesse bem para a nossa saúde, que a gente pudesse ter finalmente a transição do veículo a combustão para o veículo elétrico. E agora que a gente já tem um movimento, finalmente a gente demorou tanto, mas já tem esse movimento, a gente cria um problema dentro dos prédios que é tão fácil de resolver, que é justamente como é que as pessoas vão carregar seus carros. E a gente ouve as maiores bobagens do mundo. Ah, mas tem risco de pegar fogo. Ah, mas eu vou colocar isso e eu vou pagar a gasolina, como se eu estivesse pagando a gasolina do meu vizinho que tem um carro elétrico. Ah, mas como é que eu vou controlar quanto de energia que usa? E tudo isso já tem solução, tudo isso é muito fácil. E aí o Tadeu hoje vai quebrar todos esses paradigmas, vai explicar para a gente na prática como é que funciona. Então, primeira pergunta. Tadeu, é seguro colocar isso nos prédios? É absolutamente seguro. É super interessante, Márcio. Hoje a gente já tem no mundo aproximadamente 57 milhões de carros elétricos eletrificados, de alguma forma com uma bateria, boa parte deles recarregáveis. Nós estamos falando hoje, já verificado, dados confirmados por institutos de pesquisa que fazem isso com a estatística adequada, o risco de incêndio num carro a gasolina é 60 vezes maior do que num carro elétrico. É tão pouco frequente que quando começou a discussão dos corpos de bombeiros aqui no Brasil, a gente tinha um problema, não tinha acontecido nenhum incêndio de carro elétrico no Brasil ainda, nós já temos 300 mil carros. Então, a solução que nós demos na ABVE foi de fornecer aos bombeiros, ao longo desse ano, 10 carros. Já fornecemos 10 carros para os bombeiros queimarem os carros, testarem como é o incêndio e desenvolver as técnicas de apagar o incêndio. É tão frequente que a gente teve que queimar carro para poder fazer o teste. Gente, só repete esse número, 60 vezes mais seguro do que o carro a gasolina. Exatamente. Isso verificado, estatisticamente comprovado. Então é muito tranquilo. Bom, Tadeu, a primeira lenda, então, a gente já mandou embora, que é a lenda de que é perigoso. E, obviamente, não é perigoso. Sim. A segunda lenda, e que eu converso com os síndicos, e eles não entendem muito bem, às vezes por desinformação. Ah, mas para colocar, para instalar, olha o tamanho do equipamento. Para instalar, eu tenho que quebrar o prédio inteiro. E é uma obra muito pequena. Exato. Como que é a obra? É uma obra relativamente simples. Basicamente, a gente vai até o quadro de distribuição geral do prédio, identifica um alimentador que a gente possa usar e, a partir dele, a gente monta uma rede de distribuição de energia elétrica que segue basicamente a NBR 5410, que é a norma padrão para instalações elétricas, e tem uma norma complementar, que é a 17019, que dá todos os detalhes do que tem que ser feito para a instalação de sistemas de recarga de carros elétricos. E aí você, fazendo os cálculos adequados, você vai chegar em cada uma das vagas dos usuários e entregar a energia diretamente na vaga da pessoa. Isso é plenamente possível hoje. E aí, por não ser uma obra grandiosa, que tem que quebrar muita coisa, é muito mais uma adaptação, é isso? Exatamente. Ela não é considerada uma obra que muda a finalidade do prédio, é uma obra de ajuste. Ela não é uma obra de manutenção, né, no sentido, porque você está criando uma infraestrutura nova, mas não é uma mudança de uso e finalidade do prédio. Então, realmente é só uma obra de implantação, como se fosse um ar-condicionado, enfim. Mas não é uma obra de quebradeira? Não, de jeito nenhum. É uma obra limpa? Limpa. É uma obra de infraestrutura, você basicamente vai colocar eletrocalhas pelo teto, normalmente, do prédio, e depois descer na vaga das pessoas com um eletroduto, com uma pequena caixa de proteção e fazer a instalação do carregador. Outra lenda que a gente vai derrubar. Eu sou síndico, mudou alguém que já tem carro elétrico, eu preciso te contratar para fazer toda a adequação, toda a instalação, e aí alguém me fala, mas precisa de autorização da Enel.
precisa de alguma autorização formal da concessionária? Aqui em São Paulo é a Enel, em outros estados, outras concessionárias. Precisa de alguma autorização formal deles? Não, absolutamente. Você pode instalar os carregadores, não tem problema nenhum. Existe uma certa confusão, porque algumas distribuidoras pedem que você notifique a distribuidora se você for fazer um eletroposto qualificado, etc. Que não é o caso não é o caso. É um consumo no condomínio. O que é importante é uma questão de gestão energética do condomínio. Quer dizer, se você, seja carro elétrico ou qualquer outra coisa, aumenta a demanda de energia do condomínio, você pode ser necessário fazer um entendimento com a distribuidora para aumentar a sua demanda, mas isso normalmente são nos prédios que têm instalação em média tensão, que tem um transformador do condomínio. Se o condomínio está ligado na rede de baixa tensão, ou seja, o condomínio não tem um transformador próprio, não precisa fazer absolutamente nada, é só ter o seu consumo e garantir que a empresa que fez a instalação saiba o que está fazendo e está fazendo corretamente para não sobrecarregar a estrutura do condomínio. Mas feito isso, não tem problema absolutamente nenhum. Uma pergunta que não é uma lenda, é pergunta de leigo. Claro. Pergunta minha de leigo. Obrigatoriamente eu tenho que fazer um ponto para cada vaga ou eu posso ter um ponto que é, entre aspas, coletivo e que todo mundo usa lá e depois vai para a sua vaga? Eu acho que depende muito, Márcio, da visão do síndico a longo prazo. Né? A gente já se conhece há alguns anos, então eu sei que você é um cara que tem uma visão de longo prazo. Né? Você sempre enxerga o que é bom para a sociedade, o que é bom para o síndico, o que é bom para a paz no condomínio. Tá, e né? para o patrimônio das pessoas também, né? Exato. Então, o que acaba acontecendo? Quando o condomínio escolhe uma solução de recarga compartilhada, que é ter um carregador que vários moradores vão usar, é uma ótima ideia no começo, só que a médio prazo não. Por quê? Porque normalmente, se você fizer uma pesquisa de opinião no condomínio, quem quer ter carro elétrico? 2% vão falar, eu gostaria. Alguns condomínios 10%. Mas normalmente, depois que você tem o carregador disponível, muitos moradores aderem ao carro elétrico. Então, essa demanda aumenta muito. 10%, você acha? Pode chegar a 10%, a gente tem condomínios que a gente atende que é mais de 50%. Então eu acho que... É bastante, é muita gente. Eu acho que 10 é pouco, eu acho que já é mais. Exato, só que o efeito é esse, é quando você tem a estrutura de recarga, dobra a demanda, imediatamente. Porque aquele cara que não levantou a mão, ele fala, não, pô, agora eu já comprei o carro, quero usar também. E é possível, por exemplo, eu coloco um equipamento desse para atender 3 vagas vizinhas, isso é possível? É possível, mas não vale a pena, por um motivo muito simples. Quando a gente chega em casa, a gente está cansado, certo? Você quer dormir, quer descansar, quer fazer suas coisas, jantar e tal. Você não quer descer às 11 horas da noite de pijamão. Porque é a sua vez de carregar. Exato. Ou porque você tem que tirar o carro para o vizinho. Eu acho que a pessoa compra um carro, ela quer conforto. Então, o que a gente consegue fazer hoje, e acho que a gente vem fazendo isso há 5 anos, não é à toa que a gente é o maior operador de recarga condominial do Brasil, é colocar o carregador na vaga da pessoa. Para quê? Para você chegar em casa, você conecta o seu carro, aproxima o seu chaveiro do carregador, ele liga, a informação vai direto para a administradora, vai na sua cota condominial, consumo de energia, no dia seguinte o carro está carregado. Essa é a experiência. É como se eu estivesse pagando a gasolina do meu carro no boleto do meu condomínio. Com uma diferença, você não precisa ir no posto. Sim, sem dúvida. Você faz isso em casa e é super tranquilo. É exatamente como se você fosse pagar a gasolina, só que você paga no boleto. Então a Power2Go pôs lá fez todo o sistema. É sistema que fala? É um sistema. É um sistema de recarga porque você tem a distribuição de energia elétrica e em cada vaga um carregador que a pessoa vai usar e vai ter esse serviço. Aí o meu boleto de condomínio aparece lá. Taxa ordinária, fundo de reserva, custo com água e gás. Aí aparece lá o meu custo. Recarga de carro elétrico. É uma linha específica. Uma linha escrito recarga de carro elétrico, já vem o seu valor discriminado direitinho. Super tranquilo. Depende de alterar o sistema, alguma coisa da administradora ou nada? É só colocar essa despesa? Nada, zero. Assim, isso é fricção zero. A gente consegue conectar, no mês seguinte está funcionando e chega direto no boleto. Outra pergunta de leigo. O meu condomínio aderiu ao Mercado Livre de Energia. A gente não compra mais da Enel, a gente compra da Tendência Energia. Tem alguma diferença para você, não? Não, absolutamente. Basta saber quanto custa a energia, a gente faz as contas e entrega para a administradora de maneira super tranquila. Às vezes, alguns condomínios têm alguma questão de inadimplência, então a administradora ou o síndico nos pede que a gente faça a cobrança da energia dos moradores, para não haver uma mistura nas cotas condominiais. Quando isso ocorre, também não tem problema. A gente tem uma sistemática para fazer isso, as pessoas colocam seus cartões de crédito no aplicativo
e a gente faz a cobrança direto delas e repassa ao condomínio o valor da energia. É possível num condomínio que tem 100 apartamentos, você faz toda a instalação da infraestrutura, acho que é esse o nome, Sim. e aí no momento 5 apartamentos querem ter a possibilidade de carregar o veículo. Mas aí um sexto comprou um carro. Aí ele liga, Tadeu, pode instalar na minha vaga. É possível ir fazendo isso Sim. paulatinamente ou tem que ser tudo de uma vez? Isso é sensacional, isso é um modelo de contratação que nós criamos no Brasil e nós somos o único operador que faz isso. Como é que funciona? Em vez do prédio fazer uma instalação de 100, 200, 300 mil reais nas áreas comuns para atender todos os condôminos daqui a 10 anos, né, a gente entendeu que tinha uma solução técnica e de custo para fazer de maneira diferente. Então, hoje, um cliente nosso, ele adere ao sistema, ele paga apenas a cota parte dele da instalação, a gente faz a instalação até a vaga dele, já seguindo as diretrizes do plano diretor daquela garagem, de como ele vai ser no futuro, com uma infraestrutura 100% de acordo com a norma, mas apenas quem usa o sistema paga por ele. O morador que não usa, não paga. Mas Então, normalmente que ele for aderir, ele paga. Na prática, o meu condomínio lá tem 100 vagas de garagem. Claro. Para fazer toda a infraestrutura, eu vou chamar assim, vai custar 200 mil. Esses 200 mil vai ser dividido entre os 100 apartamentos. Mas a segunda etapa, ou seja, a instalação do equipamento especificamente em cada vaga e o custo, óbvio, pela utilização de energia, aí as pessoas vão aderindo com o tempo, é isso? Cada morador paga o seu no momento da adesão. Mesmo essa obra dos 200 mil depende de como o condomínio quer fazer. Muitos condomínios optam por fazê-la no começo e outros condomínios também não querem ter essa despesa. Nesse caso, a gente tem um modelo especial de contratação, que é o que a gente chama de plano diretor, em que mesmo essa obra da área comum é feita apenas sendo paga por cada morador que adere ao sistema e a gente faz a equação econômica do condomínio. Isso faz funcionar. Então isso é muito legal, porque aquele morador que não quer ter, ele não precisa pagar. Perfeito. Mas no momento em que ele quiser ter, ele terá o direito a ter. Perfeito. Tadeu, você é extremamente técnico, você é estudioso do assunto, a Power2Go é líder disparado nesse tema, mas tem picaretagem. Tem empresa ruim oferecendo solução, que aí sim oferece risco. Que cuidado, o que o síndico, por cautela, o que ele tem que fazer antes de contratar uma obra dessa, um serviço desse? Como que ele se acautela, como que ele se protege para não cair numa furada? Porque eu ouço muito síndico falar, eu tenho medo desse assunto porque se acontecer alguma coisa vai sobrar para mim. Tá. Acho que o primeiro passo para o síndico é se aconselhar com especialistas de fato. Tá? Então, eu acho engenheiro? Sim, tem que ser um engenheiro, idealmente uma empresa que faça isso. Não precisa ser a Power2Go, podem ser outras empresas, se for a nossa a gente prefere, mas que seja uma empresa que viva a recarga de carros elétricos, porque tem uma série de particularidades. A segunda coisa é exigir que o engenheiro que vai fazer a obra, ele assine a sua RT e declare na sua RT que está cumprindo a NBR 5410 e a 17019. Essas NBRs são específicas para esse tema? A 5410 ela é para qualquer instalação elétrica e a 17019 é específica para instalação de carros elétricos. Então isso é super importante. A outra coisa são critérios visuais simples. Então, por exemplo, um síndico assumiu um prédio. Acho que é aconselhável, a gente diz no japonês, é o gemba, né? Ir ver o que está acontecendo. Então, acho que é importante o síndico caminhar pela garagem, pelo centro de medição. Coisas que chamam a atenção. Você entrou no centro de medição e tem ali um sistema de recarga pendurado no relógio de luz da unidade. Não pode. Então, isso chama a atenção. Fala, olha, isso aqui é uma questão que a gente tem que tratar, porque não é o ideal isso acontecer. Tem uma série de questões técnicas, a gente pode depois discutir no detalhe, mas esse é um critério simples. Está ligado no relógio de medição? Opa, preciso olhar isso aqui com carinho, porque provavelmente não está legal. Segunda coisa, o uso de carregadores portáteis em garagem. O carregador portátil ele é uma coisa sensacional como um equipamento de emergência. Portátil é aquele que você... Como se fosse uma mala com rodinha que você leva para lá e para cá, é isso? É você uma põe malinha, na tomada? Ele é um equipamento portátil, parece um carregador de computador, ele tem uma tomada NBR numa ponta e o conector do carro na outra. O problema desses carregadores é que eles necessitam de uma operação no detalhe. Primeiro você precisa saber o que tem dentro da tomada, né? Se a tomada vai aguentar a corrente elétrica que o seu carregador vai puxar. A segunda coisa é que você tem que ajustar o funcionamento do carregador cada vez que você vai utilizar. Então, ele é super legal se você
foi viajar de São Paulo para Campos do Jordão, chegou num hotel, precisa fazer uma recarga, porque você vai prestar atenção. Você começa a usar esse equipamento todos os dias no seu apartamento, vai ter o dia que você vai chegar cansado, com sono, e pode fazer uma operação inadequada. Então essa coisa não vale a pena, sabe? É uma coisa que é muito melhor você ter na sua garagem um wallbox smart, que faz toda a resolução dos seus problemas e te dá uma tranquilidade, ele funciona sozinho, do que você tem que ficar fazendo aquele esforço mental de fazer uma coisa diferente, especial todos os dias. Quantas horas leva? Eu comprei um Volvo e eu chego lá no osso a bateria e eu quero usar no dia seguinte. Quantas horas leva a carga completa, em média? Tá certo, tem dois tipos. Você vai ter os carros híbridos e os carros 100% a bateria. Um carro híbrido, tipicamente, ele vai carregar a bateria em algo entre 1h30 e 2 horas. Rapidíssimo. Super rápido. Agora, um carro 100% elétrico, ele pode levar normalmente de 6 a 7 horas para recarga. Se for um carro premium, esse número pode aumentar até 10 horas para fazer a recarga completa. Fica a noite inteira carregando. Daí a importância de ter um em cada vaga, né? Exato, exato. E o que é importante também é que esse sistema completo ele tem que ter uma coisa que chama balanceamento de carga. O que significa? Nenhum dos prédios de São Paulo, né, a gente está num lugar icônico aqui de São Paulo, então tem muitos condomínios aqui em volta, nenhum desses prédios foi feito para ter carro elétrico. O que significa que a capacidade das garagens é limitada, não tem tanta potência disponível. Uhum. Então o que acontece? Quando você tem um sistema de balanceamento de carga, ele divide essa energia disponível por todos os carregadores de maneira automática. De maneira que você chega em casa, conecta. O sistema naturalmente controla as demandas, né, o que pode ser fornecido para cada carregador, e de manhã o carro está carregado para você ir embora. Para você que é engenheiro, isso é fácil de enxergar. Eu que sou advogado, eu não consigo entender o que você está falando. O sistema faz um balanceamento de forma que o que está na tomada ali, o que está utilizando, certamente vai ter a energia, é isso? É mais ou menos assim. Explica para o burraldo que não é engenheiro. Não, é super simples. Imagina o seguinte, vamos falar de um bar. Eu estou num bar e eu pedi uma garrafa de cerveja argentina, né, aquela que vem de litro, né, e fico com ela sozinho. Né? Uma Quilmes. Exatamente. Eu posso ficar egoísta ali tomando devagarzinho a minha cerveja sozinho. Agora, eu posso chamar os amigos e colocar um copo para cada um e todo mundo tomar cerveja gelada, certo? Porque eu vou distribuindo. Então, o que a gente faz no sistema de carga é exatamente isso. A gente tem uma fonte de energia no prédio que ela é capaz de abastecer todos os moradores se a energia for distribuída entre eles de maneira automática. Então, a gente garante esse automatismo na distribuição. Ou seja, ninguém precisa se preocupar. Quem se preocupa com isso somos nós. A gente garante que cada carregador recebe a quantidade adequada de energia para garantir o quê? Que ao final da noite todos os carros estejam carregados. É como se fosse uma gestão da energia. É uma gestão de energia, exatamente. Então ele faz essa distribuição. Do ponto de vista prático, é assim, um carregador ele mede em amperes, né, a corrente, como uma indicação de quanto entra de corrente elétrica. Normalmente ele funciona com 32 amperes. Né? Se eu tiver um disjuntor na minha garagem limitado a 50, se eu ligar 2 sem nada, já passa, ele já desliga. Agora, o sistema de balanceamento de carga, o que ele faz? Ele diz para cada um, olha, funciona com 24 em vez de 32, é automático. Então ela vai dar 24, mais 24 dá 48, é menos de 50. Vai conseguir ligar, exatamente. Isso tudo funciona automaticamente. Isso que eu expliquei chama algoritmo, e ele é um algoritmo bastante simples. O sistema tem vários algoritmos e uma complexidade grande para fazer isso funcionar. E, por exemplo, eu sou síndico, eu moro num prédio muito antigo, e aí eu quero colocar no meu prédio. É muito diferente de um síndico que mora num prédio recém-entregue no Itaim? É muito diferente por conta da idade do prédio ou não? Não, curiosamente não. Depende muito mais da condição de projeto original do prédio. Às vezes a gente chega em prédios muito antigos que tem um padrão de entrada bastante grande. Então você tem uma possibilidade de você poder puxar mais energia. Outros menos. Eu estava conversando com um síndico que você deve conhecer, que é o Silvio Levi. O Silvio é ótimo. E o Silvio falou, puta, Márcio, assumi um prédio antigo em Higienópolis e o cara comprou carro elétrico, vou ter problema. Acho que não, né? Não, de maneira Por ser alguma. antigo. De maneira alguma. Um prédio antigo, basicamente, a gente vai fazer uma avaliação técnica, vai ver se precisa de alguma adaptação, normalmente aconselha o prédio se precisa de alguma modernização, mas essencialmente é saber quanto de energia pode ser extraído num dado momento e fazer uma instalação adequada para garantir a segurança de todos. Tadeu, eu sei que você vem participando das discussões com o Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo, é uma discussão técnica, talvez também política, não sei, mas fato é que esses dias na Rádio CBN o tema foi discutido
no sentido de que não existe ainda uma regulamentação. Não. E que a norma inicial que o bombeiro sonhou ou imaginou aqui para São Paulo ia, na prática, inviabilizar a instalação para todo mundo. Foi isso? Eu acho que é interessante a gente entender o processo, né? Eu acho que todos somos animais políticos, né? A gente nasce fazendo política, mas essencialmente essa é uma discussão que é muito interessante. Eu participo dela ativamente dentro do processo através da BVE, da qual eu sou membro, e fazemos esse trabalho conjuntamente com o Secov e com o Sinduscom. Então é um trabalho institucional de 3 entidades trabalhando junto com o Corpo de Bombeiros. Do que nós estamos falando, Márcio? Eu e você, nós vamos viver a vida inteira e se a gente não encontrar com um bombeiro em serviço, deu tudo certo. Graças a Deus, certo? Você não encontrou com nenhuma desgraça, o bombeiro virou seu amigo, mas você não encontrou com ele trabalhando. Perfeito. Agora, o bombeiro... É nosso herói, mas ele está lá longe. Exatamente. Agora o bombeiro encontra com o serviço todos os dias. E o bombeiro, ele é um cara especial, porque ele sai de casa pronto para arriscar a vida, pela minha vida e a sua vida, pelos nossos bens e pelo meio ambiente. Então, a nossa obrigação como sociedade é fazer tudo o que a gente puder para criar as condições para quando o bombeiro for trabalhar e ele vai trabalhar, ele ter o ambiente mais seguro possível, porque ele precisa voltar para a família dele. Tá certo? E porque ele precisa proteger as pessoas que estão lá no Exato. lugar que ele foi proteger, colocando a vida dele em risco. Exato, mas o primeiro objetivo é que ele saia íntegro daquela situação de combate a incêndio. Bom, isto posto, o que acontece? Acho que a primeira coisa que a gente entendeu foi que existem riscos e incêndios ocorrerão, só que como a probabilidade maior é do carro a gasolina e essencialmente não há correlação entre recarga de carros elétricos e incêndios, a gente entendeu que não é um problema do carro, mas da garagem. As garagens residenciais no Brasil não têm sprinkler, não têm proteção contra incêndio. Então isso era um tema que precisava ser tratado. E a gente começou a olhar para isso e falar quais são as ações que a gente vai ter nas garagens para melhorar a proteção de incêndio nas garagens. E tem algumas sugestões andando, o bombeiro vai publicar em breve a regra, a gente vai saber o que foi decidido. Do outro lado, tem um capítulo de instalações elétricas. Mas não é específico para o carro elétrico, não. É para a garagem como um todo. É para a garagem como um todo. Nós tivemos um evento na sexta-feira da semana passada, onde os bombeiros apresentaram as bases disso. E uma das explicações que foram dadas é exatamente isso, é que eles estão enxergando esse problema com 2 pedaços. Tá, ou seja, isso aqui não é o vilão. Não, de maneira Isso aqui alguma. não é o vilão. Ah, mas vai ter que mudar o prédio inteiro porque o fulano comprou um carro elétrico. Não é isso. Não, pelo contrário. Esse aqui é o cara que cuida do carro, né? Então é uma coisa um pouco diferente. Mas é muito interessante ver esse processo, porque nós vamos sair desse processo com um conjunto de regramentos para prédios novos, algumas regrinhas para prédios existentes, mas teremos um ambiente mais seguro para o bombeiro, que é uma coisa muito legal. E do outro lado, uma série de recomendações e boas práticas sobre a instalação de sistemas de recarga, como viver com esse novo produto, que é o carro elétrico, que vai deixar todo mundo mais tranquilo. Mas, de novo, ele é um produto mais seguro. Então, ele, na média, deixa as garagens muito mais seguras. Você, depois que você começou a trabalhar com isso, você tem participado de reunião de condomínio para explicar, às vezes? Participo. Nós como empresa participamos de, na média, 4 a 5 assembleias por semana. Por semana. E eu busco participar ativamente de 2 ou 3 dessas assembleias, porque eu gosto muito de estar dentro do condomínio e entender uma assembleia. Conceitualmente, tá? Óbvio que a gente sempre quer evoluir, mas conceitualmente, você sente que as pessoas que não têm a menor vontade de ter carro elétrico torcem o nariz e não conseguem compreender que a solução vai ser boa para quem tem o carro, mas vai ser boa para o empreendimento dele, vai possibilitar que ele mude de opinião no futuro. Você percebe que eles torcem o nariz? Muita gente ainda torce o nariz ou não? Ou é um assunto que está mais pacificado já? Sabe, Márcio, Porque a assembleia de condomínio é um ambiente hostil, às vezes. Pode ser, ele pode ser hostil. De uma forma geral, a nossa parte da assembleia é feliz, porque a gente está indo falar de uma solução para uma coisa que as pessoas precisam, não é? Né? Então, normalmente, como a gente leva essa solução que só o usuário paga, os outros ficam tranquilos. Agora, o que a gente observa na assembleia é o seguinte, a assembleia, né, e isso aprendi com você, né? A gente conversou muito já sobre isso. A assembleia é um reflexo da sociedade. Né? Então você tem ali 100, 200, 300 pessoas dependendo do condomínio e você vai ter ali 10% de pessoas que está tudo bem, né? A pessoa que está de paz e amor com a vida, 10% de pessoas que só querem arrumar confusão, porque elas são assim, e você tem ali 80% que são pessoas mais pragmáticas, pessoas que querem ver uma solução balanceada, cada um tem o seu perfil psicológico. Perfeito.
O que a gente costuma observar é que o importante é respeitar esta Assembleia e não desvalorizar a opinião de ninguém. Escutar cada um, responder as perguntas, esclarecer as dúvidas e deixar todo mundo absolutamente confortável com o tema. Porque é um tema novo, né? As pessoas não são obrigadas a saber. Para Power to Go, é essencial e é importante e é condição a aprovação em Assembleia? Ou vocês entendem que é uma decisão que pode ser tomada pelo síndico, pelo conselho, para depois comunicar à Assembleia? O regramento da Assembleia é estabelecido pelo Código Civil e pelo sistema do próprio condomínio no seu estatuto, né? Mas, de uma forma geral, como isso não é uma obra principal, é uma obra de melhoria, existe um entendimento geral que uma aprovação em Assembleia por maioria simples é suficiente. Que é o meu entendimento. Isso. A gente até já discutiu sobre se efetivamente precisa fazer Assembleia. É recomendável. Exato, esse é meu ponto. É que eu sempre que me perguntam, podemos não fazer Assembleia? Eu falo assim, eu recomendo que você faça Assembleia. Isso. Por quê? Porque no momento que você passou pela Assembleia, o morador pode até reclamar, mas ele aí tem que chamar uma nova Assembleia. Pois é, então. Você sabe, eu tenho um amigo nosso aqui que faz parte do nosso projeto e ele tem um mini mercado que funciona hiper bem. E que ele fala a mesma coisa, mas quando eu chego é alegria, porque eu estou levando uma solução, é uma coisa que eles anseiam. Mas, puxa vida, eu tenho que passar pela Assembleia? Só o conselho ali. E eu falo, é recomendável. Exato. É recomendável. Putz, se for ler ali, sei lá, tentar interpretar o Código Civil, a Convenção, talvez você vai achar uma brecha de que não precisa mesmo, mas... Uma vez eu vi uma entrevista do Ronaldo, o Fenômeno, e ele estava falando de um outro jogador que está nativo ainda, ele falou assim, essa pessoa não entendeu que a grande área protege o atacante. Né? Por quê? Porque se o atacante está na grande área e ele sofrer falta, é pênalti. Se ele estiver fora, ele apanha. Se ele estiver dentro, ele não apanha. É uma zona de segurança. Exatamente. É uma zona de conforto. A Assembleia é uma zona de conforto. É um lugar onde o síndico se protege, a administradora se protege, os prestadores de serviço do condomínio se protegem. Por quê? Porque você vai até lá, discute. Se não aprovar, é porque não era para aprovar. A modalidade, quando aprova na Assembleia, qual a modalidade do contrato que é assinado com vocês? É uma compra, é uma locação, é um comodato, é uma prestação de serviços? Qual é a natureza do serviço? Tá certo. Contratar a Power to Go basicamente envolve a instalação, que pode ser paga como um projeto grande para o condomínio. O segundo passo é o serviço, né? Porque aquele carregador está instalado, ele precisa de manutenção, ele precisa de monitoramento, alguém precisa atender o telefone para resolver os problemas. Um cliente nosso, por exemplo, independentemente de usar um carregador nosso ou de terceiro, ele tem um carregador reserva à disposição dele, caso o carregador dele tenha um defeito. A gente aqui em São Paulo atende 24 horas. Se der um defeito, eu troco o carregador. Eu não vou arrumar carregador na garagem, porque a pessoa precisa do carregador funcionando. Isso você chama de carregador? Isso, exatamente. Então, esse pacote de serviços, a gente chama de pacote de felicidade, né? Eu tô toda hora apontando para cá, porque as pessoas têm a impressão de que é um trambolho. Não, é isso aqui, ó. Super pequeno, super caixinha, tranquilo. Põe na parede. Exato. Põe na coluna, pode pôr na coluna ali. Exato, e orna bem, né, com o prédio, super bonitinho. E aí falta o carregador, né? Então, o que a pessoa faz? Ela pode comprar o carregador da gente, ela pode locar o carregador da gente, ou ela pode trazer um carregador da preferência dela. Esse carregador da preferência é a única coisa que a gente pede. O carregador é o... Isso, esse carregador, esse objeto que a gente está vendo aqui é o carregador, né? Então ele é ligado na rede elétrica e na outra ponta ele vai ter um conector que você vai conectar ao carro. Aí vem o conector junto. Isso, vem o conector junto. E sabe o que é legal? A gente, em geral, fornece e a pessoa pode trocar de carro, a gente troca o conector se for necessário. Tá? Vai do tipo 2 para o tipo 1, para o GBT, para o Tesla. A pessoa precisa ter carro e ter um carregador. O conector a gente Quais marcas que tem hoje bastante aqui no Brasil? A BYD? Nós temos o BYD, nós temos a GWM. Toyota. Toyota tem pouquíssimos plugins ainda. Tem bastante carro não plugin. A gente vai achar as marcas premium, né? Volvo, Porsche, BMW, todas as marcas premium têm carro elétrico. Né? E agora, os grandes fabricantes que já estavam no Brasil, né? Nós estamos falando da Stellantis com a Fiat, estamos falando da GM, Volkswagen, estão paulatinamente trazendo mais carros elétricos e colocando na sua gama. Ainda é coisa de rico, não? Não, de maneira alguma. A gente atende uma quantidade enorme de motoristas de aplicativo. Né? O motorista de aplicativo é uma pessoa que tem normalmente uma renda mais baixa, né? Foi buscar isso como uma alternativa de renda, e hoje o motorista de aplicativo com crédito, ele consegue alugar um carro elétrico, ele usa um carregador nosso e no final do mês esse cara tem 3 a 4 mil reais a mais de renda,
por usar o carro elétrico em função da economia que ele tem. E padrão de construção? Eu já ouvi muitas vezes, e aí são as lendas, né, que nós vamos quebrar todas elas aqui. Uhum. Às vezes eu converso com um síndico e falo, puxa, eu queria, mas meu prédio é prédio simples, prédio de pobre, não cabe. Eu falo, mas o que você está falando? Bobagem que você está falando. Não tem a menor... Assim, óbvio que quando começou o movimento da eletrificação, você só tinha carros premium, então você tem nos condomínios de alto padrão bastante concentração, mas hoje a gente atende em todas as faixas de renda. Não é mais um produto de alta renda, o carro elétrico é um produto que entrou na sociedade como um todo. Na China hoje, Márcio, a China emplaca, para cada 3 carros emplacados no mundo, um carro emplacado na China. Hoje, mais da metade dos carros novos emplacados na China são elétricos. Ou seja, nessa proporção já dá um sexto. Já dá um sexto. Nesse número que você falou, dá um sexto dos carros só na China. Só na China. Só na China. Aí cada mercado tem a sua variação. Na Noruega, por exemplo, é 95% dos carros emplacados. É muita coisa. É muita coisa. E por que acontece isso? Porque o usuário, ele em geral, passa por um carro híbrido ou vai direto para o elétrico, mas quando ele chega no elétrico, ele não quer mais sair. Porque o carro é silencioso, é super confortável de guiar, ele é bastante espaçoso por dentro, porque não tem motor, não tem coisas que consomem espaço, e é muito econômico. É muito econômico. E o tempo, né? Você não precisa ir até o posto, abastecer o carro, etc. Você sai de casa e tá carregando. E a sensação de fazer sua parte, pelo planeta, que também é mais conceitual também. Né? Ele é o mundo ideal, né? Porque ele é melhor economicamente, o produto é uma delícia de usar. Tem uma coisa super curiosa sobre os carros chineses, né? A população chinesa aprendeu a comprar celular antes de comprar carro. Então, o consumidor chinês, se o carro não for muito bom, se ele não tiver um multimídia excelente, ele não compra o carro. É simples assim. Então, todo carro das marcas chinesas é um carro que tem um multimídia sensacional, um carro divertidíssimo de usar. Eu não imaginava. Ô, Tadeu, e se eu sou síndico de um prédio desses, um prédio da Cury, que tem 900 apartamentos? E, obviamente, tudo mais difícil, mas ao mesmo tempo é tudo mais fácil de custear, porque é muita gente pagando. Aí eles falam, olha, a gente quer ter uma área de carregamento. Sim. A gente quer deixar aqui aquelas 5 vagas só para isso. Vai ter um eletroposto. E vai ter como se fosse um eletroposto. Sim. É fácil de identificar, esse carro do apartamento 21 já vai para o boleto dele. É por sistema, a pessoa tem que preencher alguma coisa? Não, é tranquilo. Cada cliente nosso faz um cadastro no nosso aplicativo e ele recebe um tag. Esse tag é igual aquele de portaria, né, azulzinho. Então a pessoa vem aqui, encosta no carregador, o carregador ativa e já sabe que ele é ele. Tá. No final da recarga, a informação vai embora. Para nenhum bobalhão levantar a mão e falar, mas vocês colocaram isso aí, eu estou pagando a gasolina do carro dele. Não, de maneira alguma, é individualizado, isso é uma tecnologia que a gente colocou no ar já faz 5 anos, super consolidada e funciona muito bem, muito bem. Posso ir para uma área mais comercial um pouquinho? Claro. Você hoje tem boas parcerias, imagino, com as administradoras e com os síndicos profissionais. Sim, a gente trabalha muito com a administradora e com o síndico profissional, porque aprendi com a minha avó, né? A casa é deles. Né? Eu estou chegando na casa deles, então a gente tem muito respeito pelo trabalho da administradora e do síndico. E com as incorporadoras? Elas não têm vontade de fazer o prédio já nascer com isso? Ou para elas você acha que ainda elas preferem não mexer com esse assunto? Ele faz parte do portfólio do produto da incorporadora, então depende muito do produto que ele está criando. Se ele está criando um produto que ele entende que o argumento do carro elétrico é importante para vender o apartamento, ele estará lá. Né? E a gente trabalha com muitas pela concepção do produto? Da concepção do produto. O que está acontecendo agora é que, como o produto ficou mais popular, todas as incorporadoras querem colocar o produto. Né? Então a gente faz um trabalho muito próximo com eles para desenvolver isso e colocar a solução. Eu estou te perguntando isso porque eu participei ano passado e vou participar esse ano de um evento que chama Conexão Day, que é um evento onde todos as responsáveis, né? Eu estou falando ASP, que a maioria é tudo mulher, responsáveis pelo relacionamento com os clientes das incorporadoras, se reúnem por 2 dias num auditório para falar sobre a experiência do cliente. Quem compra um apartamento, de quando ele assina o contrato até quando ele vai morar. Sim. E um dos painéis que eu participei o ano passado e vou participar esse ano de novo é justamente sobre a experiência do morador. Não a experiência do cliente que comprou um apartamento, mas do cara que está morando. E eu falei, gente, qual é o sentido? Por que vocês não entregam os condomínios com mini mercado? Com isso já pronto? Com
Ao invés de ter o interfone para o cara sair do banho correndo e atender na cozinha, de já nascer com o aplicativo no celular dele, que aí chega a mensagem, ó, sua visita chegou, ele já manda o QR Code, a visita entra. Por que vocês não conseguem já montar uma rede de facilidades para já nascer o condomínio assim e que não vai onerar quase nada a previsão orçamentária? É só o conceito do produto. E as incorporadoras ainda falam, mas isso, vamos deixar os moradores decidirem. Não, já tem que nascer assim. O cara aderir a um condomínio que já quer tudo isso. Você enxerga esse movimento crescendo ou você acha que ainda é tímido? Eu enxergo. Eu acho que tem um grupo de incorporadoras que são visionárias como você, que enxergam o mercado e falam, olha, eu nem sei o que eu não sei e o que vai acontecer no futuro, porque um prédio nasce e ele abre as portas para receber os moradores 5 anos depois. Então aquela incorporadora trata aquele prédio como uma plataforma de entrega de valor. E 5 anos antes. Exato. Ela projeta um negócio que vai ficar pronto daqui 5 anos. E entende que certas coisas vão mudar durante aquele processo. Então, hoje nós estamos entregando prédios que talvez tenham sido passado pela concepção no momento em que o iFood era uma coisa inicial ou que o carro elétrico não existia ainda. Mas algumas incorporadoras enxergam o prédio como essa plataforma e já pensam que esse processo vai ser adaptativo e faz esses ajustes durante a incorporação. Você consegue falar por alto, tá? Quanto custa? Vai variar bastante, tá, Márcio? Mas hoje, a valores de hoje, um carregador desse é precificado em alguma coisa em torno de R$6.000 o carregador. Se você for alugar, a pessoa vai pagar aproximadamente R$150, tá? E aí tem o pacote de serviços. Você compra ou aluga? A pessoa pode comprar ou alugar o carregador. E aí você tem aquele custo de instalação que vai variar de condomínio para condomínio, então a gente monta esse pacote de plano diretor para o morador, e depois tem a taxa de serviço que também vai ser ofertada para o condomínio e depende do momento que ela contrata esse negócio. É possível alguém comprar o equipamento, alugar o equipamento e não ter essa taxa de serviço? Não, né? Não, porque o serviço completo não faz sentido, né? Às vezes as pessoas perguntam isso para a gente, eu falo, olha, eu não sei te atender mal. Então eu não posso te atender mal, e para te atender eu preciso cobrar. Então para a gente é muito simples. Quanto é essa taxa de serviço? Essa taxa de serviço, Márcio, ela vai variar bastante, mas em geral hoje nos condomínios que a gente atua está em torno de R$120. Mês? Isso, por mês por carregador. Tá. Não é caro, considerando toda a comodidade, toda a segurança que o cara tem, não é caro. Não é caro, pelo amor de Deus. A pessoa vai... a gente costuma olhar sempre o custo total de ter o carro versus o carro a gasolina. A pessoa, contratando a Power2Go, carregando o seu carro na sua vaga, em geral vai economizar 60% a 70% do dinheiro que ela gastava com gasolina, ela vai gastar menos já contando energia elétrica, os custos da Power2Go com aquele carro, tendo todo o conforto de carregar na sua vaga. Em média, eu tenho um carro elétrico, eu uso para trabalhar, viajo uma vez por mês. Em média, quanto que eu vou gastar por mês? Uma pessoa média gasta por dia aproximadamente R$9 de energia elétrica para andar com o carro. É muito pouco. Barato. É muito barato. Ao longo do mês vai dar R$200. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Eu mesmo, quer dizer, eu gastava... Considerando alguém que vai e volta para o trabalho... Exato. Eu antes de comprar um carro elétrico, eu gastava R$1.000, R$1.200 por mês de gasolina, eu gasto hoje R$185 por mês de eletricidade. É muito pouco. O retorno é muito rápido. É muito rápido, rápido. Vale muito a pena. E aquilo que a gente estava falando no começo, é uma experiência gostosa com o carro e é economicamente muito bom. Vamos imaginar que ao longo do tempo, puxa, o cara instalou o carregador há 4 anos, aí o carregador já tá manchado, tá feio, bateu a bicicleta e rachou. Uhum. Você consegue, quando é alugado, você consegue trocar por outro novo? Tem um período mínimo, máximo? Não, basicamente é bem simples. A pessoa alugou o carregador, vai ter o carregador funcionando para sempre. Tá. E nós fazemos toda a atualização de software do carregador, como se fosse um iPhone, ele tem atualização periódica. A pessoa nem sabe que atualizou, mas a gente atualiza. E aí o que acontece? A troca do carregador é feita quando se tiver algum problema funcional. O carregador não está mais funcionando por algum motivo, a gente troca o carregador. Se o carregador está gasto, né, um gasto normal, a não ser que ele esteja degradado, né, o carregador vai ficar no momento que for necessário trocar, ou às vezes a gente faz um upgrade também. Às vezes o carregador já está com muito tempo de uso e a gente está com uma tecnologia mais moderna. Então a gente vai lá e troca aquele carregador para que ele possa receber a atualização. Tá. Última pergunta
que é de âmbito comercial, vai. Claro. Vamos imaginar que eu sou dono de uma administradora e eu peguei um condomínio para administrar que é muito importante para minha carteira e que eu quero custear, talvez, para aquele condomínio, eu como administrador, quero custear para aquele condomínio essa facilidade. É possível uma empresa fazer isso e ter aqui o adesivo dele, né, um oferecimento, administradora do Márcio? Você já teve um caso assim ou não? Ou isso é... A gente tem isso em prédios comerciais, tá? Aliás, vários prédios comerciais. A gente tem uma operação muito grande. Hoje a Portugal atua, a gente é o maior fornecedor de recarga do Brasil em condomínios. A gente tem uma participação bastante importante no mercado de frotas. Para cada 4 carros desse de entrega que você vê de Mercado Livre, Amazon, etc., a gente abastece um deles, é bastante coisa. E a nossa operação de recarga pública, que é essa que você pode ir em shopping, em clube, etc., a gente tem uma operação bastante grande. Bastante Mas condomínio é o teu principal? Sim, condomínio é o principal. Sim. Mas o que acontece é o seguinte, esse negócio patrocinado em condomínio residencial não vale muito a pena para o investidor. A gente tem que ser honesto com o investidor, tá? Não tem um espaço, captura de valor. Agora, na recarga pública funciona muito bem e nós temos vários investidores parceiros nossos que têm postos de recarga e eles fazem exploração comercial de acordo com suas marcas. Inclusive é um produto nosso, o carregador que a gente chama de white label, né? Então a pessoa tem lá um ponto de recarga, ele trabalha a marca dele, etc. e tal, e é um negócio dele. E a gente quer que as pessoas ganhem dinheiro com isso. Na nossa visão, a recarga de carro elétrico ela tem que ser uma coisa que permita que todos que queiram se envolver nesse ecossistema possam ganhar dinheiro com isso. E aí, nesse sistema, a gente é o que a gente chama de full service provider. A gente fornece todo o sistema para que aquele empreendedor possa ter o eletroposto dele e ganhar dinheiro. Tadeu, eu li uma notícia, para a gente terminar aqui, eu li uma notícia anteontem, bem absurda, de uma recomendação do CREA de Sergipe, se eu não me engano. Sergipe, falando, nós não recomendamos para os síndicos. E os síndicos falaram, mas peraí, vocês estão malucos da cabeça? Eu conheço o síndico de lá, gente que me ligou e falou, Márcio, o que você acha disso? Eu falei, isso é bobagem, isso é uma recomendação que você não deve seguir. Qual é o embasamento técnico ou não técnico, embasamento só de pavor, que algumas pessoas ainda utilizam para falar, ainda não é a hora de fazer aqui? Eu acho que assim, lembra quando a gente falou de assembleia, que a gente falou que tem ali 10% das pessoas que gostam de arrumar confusão. Também tem uns outros 10% que precisam arrumar um significado na vida porque provavelmente está faltando alguma coisa em algum outro lugar. Eu não sei se é o caso, eu não conheço pessoalmente as pessoas do CREA de Sergipe, então eu não sou capaz de afirmar por que eles publicaram. O que eu posso dizer é qual é o papel do CREA. O papel do CREA é regulamentar o exercício da profissão de engenharia. Eu sou engenheiro, então o engenheiro tem que ter uma habilitação no CREA para poder exercer a sua profissão. Então, a OAB, vai. A OAB, exatamente. A OAB não legisla, certo? De jeito nenhum. Exato. Então, o CREA não pode legislar. A OAB até solta, às vezes, um entendimento sobre um assunto. Exato. Sobre um caso que é mais público, ela solta lá o seu entendimento. Isso, como se fosse uma nota, vai. Exato. Então, o CREA de Sergipe publicou uma nota. Se você lê o texto, ele não diz deixe de fazer ou faça porque ele não pode fazer isso. Sim. Eu acho, aliás, não, tenho certeza que algumas informações que estão descritas no documento, infelizmente, não foram verificadas nesta publicação, e eu gostaria que eles tivessem verificado, porque não são exatamente tecnicamente acuradas da forma como elas estão colocadas. Então, minha recomendação seria que os colegas fizessem uma revisão naquele documento, que eu acho que seria bem-vindo. O que nós sabemos da discussão onde a gente participa institucionalmente junto com o Corpo de Bombeiros é aquilo que eu falei desde o começo. O risco de incêndio num carro elétrico é infinitamente menor do que num carro a gasolina. Não há correlação entre recarga de carros elétricos e incêndios em carros elétricos. E, portanto, a nossa obrigação e preocupação é com a garagem como um todo e um compromisso de aumentar a segurança de todas as garagens do Brasil, sempre na medida do possível e da razoabilidade daquilo que pode ser feito em cada uma das garagens. Qualquer solução radical é só você olhar pelo redor do mundo, não existem essas soluções. No mundo inteiro esse assunto ele é tratado de maneira técnica, objetiva e profissional. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Você arrisca dizer, ou você tem algum dado concreto para afirmar que um condomínio que já esteja preparado para que as pessoas que têm carro elétrico possam carregar tranquilamente, ele aumenta o seu valor venal? Eu vou te dar um dado, eu acho que quando a gente era mais jovem, né,
você queria comprar um carro, você perguntava para o taxista, né? O taxista ele é aquele termômetro da economia, né? Eu acho que hoje um dos termômetros do mercado imobiliário é o Airbnb, né? Certo? Quer dizer, sem dúvida. Se o imóvel é bom, ele aluga rápido. Sem dúvida. Né? Pois é. O Airbnb tem uma estatística que demonstra que, na média, os apartamentos que oferecem recarga de carros elétricos são alugados muito antes dos apartamentos que não têm recarga de carro elétrico, demonstrando que tem um valor agregado naquele imóvel. De valorização de patrimônio. De valorização de patrimônio. E mais de uma vez eu escutei de síndicos que são atendidos pela gente, o comentário é o seguinte: olha que interessante, Tadeu, tinha um apartamento à venda, o morador veio aqui, ele fez a visita, e normalmente a pessoa para comprar um apartamento liga para o síndico, né, para saber se tem alguma confusão, etc. E mais de uma vez essa pessoa que escolheu comprar um apartamento falou: olha, eu estou escolhendo morar no seu prédio, entre outros motivos, porque eu vi que vocês já têm resolvido a questão da recarga de carros elétricos na garagem. Caramba. Vocês foram muito gênios, né, de inventar isso. Eu acho... Vocês foram muito gênios, vocês foram geniais, porque todo mundo vai precisar, não é um negócio... Hoje, talvez, é optativo, mas logo, muito em breve, vai ser obrigatório, não tem jeito. Acho que a gente teve uma sacada que foi legal, né, 5 anos atrás, de ver que isso era um problema escalável. Mas eu acho que a coisa mais legal que a gente fez foi ter a humildade de aprender com os nossos avós de que a gente tem 2 orelhas e uma boca. E escutar muito pessoas como você e outras pessoas do mercado que foram generosas para explicar para a gente como isso funciona. Que legal. Tua relação com as administradoras é ótima. É sensacional. Como te falei, a gente está na casa deles, né? Então a gente tem que respeitar o espaço, o negócio deles e como eles tocam a operação deles já há muitos anos, fazendo um trabalho muito sério. Né? Perfeito. Tadeu, toda vez que a gente vem conversar com as pessoas que participam do projeto, a gente conversa 15, 20 minutos. Tá. Com você eu estiquei mais de 1 hora, porque é o tema da vez. Muito obrigado. É o tema do momento, e assim, se você soubesse as dúvidas tão simples que as pessoas têm, e que por isso que eu fiz perguntas muito banais em algum momento para você, é importante. Porque justamente essas lendas e esses dilemas todos que as pessoas têm, a gente precisa quebrar já na raiz, porque são coisas tão simples, mas que para os síndicos leigos, inclusive, que não são profissionais, síndico orgânico, isso vai fazer toda a diferença. E aí, entrando agora num campo nosso aqui, o projeto chama Condomínios e Outras Paixões. Então, a gente fala bastante de condomínio, um pouquinho das paixões. Sim. A gente se cansou. Eu trabalhei no Síndico Net, que é nosso, que a gente... Inclusive, o nosso projeto agora é coligado ao Síndico Net, a gente juntou tudo. E eu sempre conversei com o pessoal do Síndico Net. Falei, gente, chega de falar só de condomínio. A gente precisa também entender o que as pessoas gostam de fazer, quais são os prazeres, as paixões. Então, tirando família, tirando religião, fala 3 paixões que você tem. 3 paixões. Você falou de família, não tem jeito. Né? Família é uma paixão incrível minha. Eu tenho uma paixão lá pelos meus amigos. Né? É uma parte importante do meu dia a dia, da minha felicidade, encontrar com os meus amigos e poder trocar, enfim. Eu tenho, inclusive, a felicidade de que muitos amigos meus são os meus sócios na empresa, então isso junta as 2 coisas. Aquilo que eu faço no meu trabalho é uma paixão também. Eu sou um workaholic diagnosticado, vamos dizer assim. A gente aqui, eu trabalho aqui, e aqui na RS a gente, além da gente trabalhar muito, a gente também tem uma boa amizade. E aí um exemplo, na hora do almoço, quase todo dia, a gente toma uma garrafa de vinho. Excelente, isso é muito bom. Que é uma confraria que a gente criou aqui dentro e que a gente não abre mão. Tem sempre comida gostosa e uma boa garrafa de vinho. Muito bom. Agora, eu tenho uma paixão muito importante para mim que faz parte dessa minha felicidade. Eu gosto muito de fazer esporte e tem alguns esportes que eu gosto. Então, eu durante muitos anos da minha vida me dediquei ao ciclismo, pedalei muito. Depois de um tempo eu migrei para natação e eu acho que eu me achei na natação, assim, foi um esporte que eu fiz, eu competi, eu gostei muito de fazer. Eu nadei pela Hebraica há muitos anos. Pô, sensacional. Muitos anos. Deve ter se eu perdi todas, mas por causa da altura, né? Os caras mergulhavam, o cara quando saltava e depois quando dava virada, eles já estavam 2 metros na minha frente, porque pegam uns caras de 1,90 e pouco, e eu com 1,70... Exato. Aí eu não conseguia ganhar nunca, mas é gostoso, né? Ele premia esse esforço individual e ao mesmo tempo você tem um senso da equipe que é muito gostoso. E durante a pandemia, aí você fala condomínio das suas paixões, no meu condomínio eu achei uma paixão nova no esporte, que é o remo.
A gente fez uma reforma na academia do prédio e durante a reforma a gente comprou uma máquina de remo profissional. A gente comprou, e o remo é legal porque a máquina de remo, a melhor máquina de remo do mundo não é muito cara. Então a gente colocou a melhor máquina de remo do mundo no condomínio. Mas você não vai remar às vezes, sei lá, na raia da USP? Não, eu faço remo indoor e para mim foi muito legal porque eu coloco ali o meu celular, com o podcast, com o vídeo, etc. Eu acordo, acredite se quiser, entre 5 e 5 e meia da manhã e vou para a academia remar. Meu Deus. É a melhor coisa que eu faço. Você vai ficar com as costas desse tamanho já. Não para tanto, mas é gostoso, é um negócio muito legal e faz um bem danado. E aquele momento de higiene mental todos os dias, de pensar o dia, como é que ele vai ser e começar energizado. Já. E beber, você gosta? Cara, eu gosto muito de vinho, eu gosto de cerveja, eu ainda estou aprendendo a tomar uísque, mas cerveja e vinho é uma coisa que eu gosto muito e combina com os amigos. Né? Eu tomo cerveja pra caramba, mas eu tomo cerveja... Antes eu tomava cerveja no bar, cerveja grandona, com um monte de garrafa. Hoje eu tomo cerveja bem forte, bem pesada, aí você toma menos... Exatamente. Agora no frio é espetacular. E aí você aprende a tomar cerveja menos fria, né? Você toma ela fria, mas não gelada. Eu não consigo, eu tomo extremamente gelada, eu não consigo. Eu trabalhei com alemães muitos anos, né? Eles tomam quase quente. Tem uma coisa da temperatura correta, mas assim, a cerveja ela chega naquele ponto como o vinho, né? Que você precisa degustar, sentir os aromas, tal. Eu não sei fazer isso. Eu tenho prazer, mas tem que estar muito gelado. E o uísque eu tomo quase toda noite. Quando eu chego em casa, ponho um pouquinho, eu gosto de ouvir música, eu gosto de ouvir vinil, aí eu ponho vinil na vitrola e tomo um golinho de uísque para dar uma... Mas aí tem que ser cowboy. Opa, aí sim, né? Que uísque bom é sem gelo. Né? E o uísque defumado eu gosto, que são umas marcas mais... São. Aprendi na semana passada, teve um bombeiro da Austrália aqui, ele explicou como é que eles defumam o uísque. É uma alga especial. Que eles usam para queimar, criar aquela atmosfera onde estão os grãos, e os grãos são afetados pela fumaça, e ele usa o grão defumado para fazer a cerveja, para fazer o uísque. Né? Eu não consigo tomar uísque normal, eu gosto desses uísque muito defumado, tem cheiro de madeira queimada, sei lá. Você falou de música, é um negócio interessante, eu adoro música também, me acompanha há muitos anos, e a gente teve a felicidade de criar os filhos para isso. Então, hoje à noite, quando a gente vai jantar, né? Eles colocam música e eu tenho o prazer que os meus filhos botam jazz para eu escutar. Então, isso é uma felicidade que eu tenho, eu ouço música loucamente, mas eu sou oitentista. Eu gosto de rock anos 80. Bom. Então eu gosto de The Cure, Smiths, Depeche Mode, dessas bandas, Pet uma Shop Boys, essas bandas. E o meu filho, de 21 anos, que é músico, ele também... ele coloca o som em casa, ele coloca jazz, coloca blues, ele gosta de bossa nova, mas ele gosta de anos 80. Os anos 80... Minha alegria é que meus filhos, ainda bem, na minha avaliação, têm bom gosto musical. A minha outra filha gosta bastante de MPB, a minha pequenininha, a banda preferida da minha filha tem 8 anos. O som preferido da minha filha é Tears for Fears. Uau, muito bom. Nossa, dá uma alegria que não dá para te falar. É muito bom gosto, gosto. É uma época especial da música, né? Os anos 80 sai muita coisa boa. E por fim, você parece ser um cara bem regrado, né? Você dorme pouco? Eu durmo... Você acorda às 5 horas da manhã para ir remar? De uma forma geral, eu durmo 6 horas por noite. E aí, nos finais de semana, eu durmo mais. Durmo 7, então você dorme 8 cedo, horas. você dorme 11 horas. Umas 11 horas eu já estou bem cansado. Porque você acordou às 5, às 11 você já está bem cansado. Que você torce? Eu sou São Paulino. Não muito praticante, né? Que é uma tradição do São Paulino. Tem os São Paulinos doentes, mas tem bastante São Paulino que não é tão praticante. Né? Quando o time ganha, ele já sabe. São Paulino não aparece. Quando o time está bem, aí enche de São Paulino. Quando está mais ou menos, eles somem. Bom, Tadeu, obrigado. Você tem alguma coisa que você queira falar por fim? Alguma mensagem, algum assunto que eu não falei? Então, eu queria falar uma coisa importante sobre você. Queria te agradecer. Eu que agradeço. O trabalho que você faz de levar a informação de qualidade e com um esforço genuíno de trazer para uma linguagem onde todas as pessoas entendam é uma coisa incrível. Muito importante. Obrigado mesmo. Boa, valeu. Legal. Valeu, gente. Obrigado, um abraço.